Fala galera do Boteco Connection, tô aqui mais uma vez, Rafael Bense, para gravar um vídeo aí para vocês. E hoje pra gente analisar um trechinho aí de uma entrevista que o Boulos deu pro Datena, e que eu achei que da parte do Datena foi muito interessante a formulação que ele fez da pergunta, oportunizando o Boulos para explicar para a audiência da Band e a audiência que o Datena tem, que é uma grande audiência, essa questão de invadir a casa, ou seja, toda a ideologia do MTST que o Boulos está ligado é que é muito deturpada e levada para as pessoas de forma errônea sobre o trabalho que o MTST faz. Então vamos acompanhar aqui a maneira como o Datena formulou a pergunta e depois a gente comenta a resposta do Boulos. Vamos lá. A sua história é uma história muito legal, nós já contamos aqui. O seu pai é um cara excepcional, um infectologista brilhante, que salva muitas vidas, um cientista e tal. Esse é um cientista mesmo, que quando pensa em vacina, ele pensa em vacina para o povo, não em politizar a vacina e nem brigar por causa de vacina. Já me torrou muito a paciência esse negócio aí. Mas essa história de que... Você tocou num assunto importante aí que é bom perguntar para você. Teve um jornalista, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. É um dos maiores jornalistas que eu conheço na minha vida. Que chegou para mim e falou assim, o Boulos, se ele amenizasse o discurso dele, esse negócio de invadir casa dos outros e tal, pô, ele iria mais adiante do que ele normalmente iria. E esse jornalista falou que teve uma mesma discussão com o Paulo Freire lá atrás. Olha, você precisa ser menos radical no seu discurso. E disse que na época, você vai lembrar que é o jornalista, não precisa falar que é época, eu não vou falar. Você disse a ele, não, eu tenho essa convicção e pronto, acabou. Mas até que ponto essa história é verdade? Né? Porque é a mesma coisa do comunista comer criancinha, né? Aquela história de sempre. Até que ponto você quer tomar a casa dos outros, quer invadir a casa dos outros, para que o povão entenda bem o que é isso mesmo. Né? Se é tomar a casa dos outros ou criar alternativa para quem não tem casa a morar. Qual é a diferença do discurso que passam e do discurso que você prega? Não é? Porque uma coisa é você entrar na casa do cara, que nem faz o crime organizado em muitos lugares, sai daí, senão eu vou te matar. Então, e outra coisa é você criar espaços habitáveis para que as pessoas morem. Então, qual é a sua nesse esquema porque todo mundo tem medo, aí o Boulos vai tomar minha casa, ó, vou estar lá em casa assistindo meu jogo de televisão, vendo lá o Boulos com uns 10 caras, com foice, espada, e vão me arrancar do sofá. É bom você explicar isso, eu acho que é legal você explicar isso. Vocês perceberam que o Datena ele fez uma formulação interessante, ou seja, ele fez uma formulação buscando a linguagem popular, buscando uma linguagem do povão mesmo, para o povão entender o que ele está perguntando para o Boulos, né? E vamos ver agora como que o Boulos responde essa formulação que o Datena fez. Vamos lá. Não, muito bom, Datena. Às vezes a gente precisa dizer o que é até óbvio, mas porque a mentira, a fake news se criou nesse país, né? Então, assim, a luta que eu faço parte, Datena, que eu aderi como causa de vida para mim, né? Desde muito moleque, é a luta das pessoas que não têm básico, que não têm um teto, né? Que garante a dignidade. Sabe? E aí eu fui vendo, ao longo do tempo, a contradição que é. Aqui na cidade de São Paulo, só no centro expandido da Atena, tem 40 mil imóveis abandonados. Não é a casa de ninguém. Não é nem a casa da sua tia, do seu irmão, que às vezes tem 2, 3 imóveis, o que é legítimo que uma pessoa tenha e deixa lá para alugar. Não é isso, não. É um imóvel que está abandonado. Né, que tem só uma pessoa ganhando com isso, um fundo imobiliário, às vezes não é nem daqui, lá de Dubai, de não sei onde, né, que deixa aquilo especulando. Às vezes esse imóvel deve mais IPTU, mais imposto do que o valor do próprio imóvel. Ele está em situação ilegal, que as pessoas muitas vezes não sabem, mas tem uma lei no Brasil chamada Estatuto da Cidade, que define o que faz com esses imóveis que estão abandonados, que deveriam ser desapropriados, requalificados e virar moradia popular. Só que isso não acontece porque muitas vezes, Datena, o mesmo dono do imóvel financia a campanha eleitoral de político.
financia campanha eleitoral de prefeito, de vereador, de deputado, e aí a turma faz vista grossa, né, diante da ilegalidade que ele comete. Agora, você tem 40 mil imóveis abandonados só no centro expandido de São Paulo e 25 mil pessoas morando na rua da Atena. É uma das maiores populações de rua do mundo, a da cidade de São Paulo. É uma vergonha que a cidade mais rica do Brasil, da América Latina, conviva com isso e naturalize isso. Eu não acho isso normal. Eu me pergunto quem é que ganha com isso. Quem é que ganha com um imóvel lá, largado, abandonado, que inclusive gera insegurança para a sociedade? Quem é que tem coragem, quem é que se sente à vontade andando 8 horas, 9 horas da noite no centro velho de São Paulo, com aquela sensação de abandono, com aqueles espaços abandonados? Ou às vezes um grande terreno abandonado, mesmo na periferia, uma mulher passando lá à noite com risco de sofrer violência. A luta do movimento não é tomar a casa de ninguém. Eu nunca apoiei isso. O movimento que eu participo nunca fez isso. Pelo contrário, é dar casa para as pessoas que não têm. Sem ter a caneta na mão da Atena, só pelo Movimento Sem Teto, junto com meus companheiros, porque ninguém faz nada sozinho, eu não acredito em salvador da pátria, mas sim, só com a luta do movimento, a gente conseguiu garantir casa para 23 mil pessoas, né? Imóveis de qualidade, com batalha, conseguindo subsídio público para construir os prédios, para fazer as casas, para fazer em regime de mutirão. É isso que eu quero levar para a prefeitura. Que todo mundo tenha oportunidade de ter uma casa. Vocês viram, pessoal, como é muito importante essa questão do Boulos ter conversado e estar conversando com o Datena e com pessoas que oportunizem com que a mensagem do Boulos chegue para mais pessoas. Eu me lembro, até semana passada eu fiz uma crítica no meu Facebook falando das pessoas que criticavam o Ciro Gomes quando o Ciro Gomes ia no Datena conversar com o Datena e falar sobre as questões do Brasil, sobre como ele estava enxergando as coisas. Muita gente dizia, o Ciro, tá vendo como é que o Ciro é de direita, vai lá conversar com o Datena, que é um proto-fascista, que apoiou o golpe contra a Dilma e tal. E agora eu tô vendo o Boulos ir conversar com o Datena também. E, gente, a gente tem que entender o seguinte, política, você não faz apenas na ideologia. Você precisa da comunicação. E o Boulos, tanto o Ciro como o Boulos, quando eles vão no Datena, eles estão levando a mensagem deles para mais pessoas, porque o Datena tem um alcance muito grande e um alcance popular. Então é muito importante essa pergunta que o Datena fez e a resposta que o Boulos formulou, porque desmistifica toda essa questão em torno do MTST. Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui. Brizola dizia uma coisa que eu acho essa frase do Brizola linda. Quando perguntavam para ele, mas você é contra a propriedade privada, você vai tomar a propriedade dos outros? O Brizola respondia, olha, eu gosto tanto da propriedade que eu quero que cada um tenha a sua. Eu faço minhas as palavras do Brizola, não é tomar nada de ninguém na mão grande, mas é fazer a lei ser cumprida para que não tenha mais casa sem gente do que gente sem casa. Brizola, que foi o maior presidente que o Brasil nunca teve, né? E o Boulos lembrar o Brizola é de um simbolismo muito grande para um nacional aí desenvolvimentismo, um neo-nacional desenvolvimentismo que o Brasil está tentando construir aí como uma opção aí para 2022 na candidatura do Ciro Gomes, né? Então, mas vamos seguir aí mais um pouquinho aí o Boulos, porque ele formula mais algumas outras questões e é interessante. Vamos lá. É isso que eu defendo. Uma outra coisa discutida demais em relação ao IPTU, né? Tem muita gente de esquerda que fala assim, o IPTU, o rico tem que pagar mais do que o pobre. Você não acredita que se todo mundo pagasse um preço justo, poderia ser feito o IPTU pela média e a cidade ter garantida a sua renda do IPTU, que chega a ser muito questionável, né? O cara paga o IPTU, aí o cara vem e passa uma ciclovia na frente da casa dele sem perguntar para ele, porque ele está pagando o IPTU e ele é dono da testada. Testada significa o meio-fio ali. E aí o cara ia entrar na casa dele e tinha uma ciclovia na frente. Essa história de IPTU, você acha que o rico tem que pagar mais IPTU do que pobre ou não? Porque ainda faz parte do esquema de propriedade
Depois eu sei que o senhor tem uma agenda longa, só tenho mais uma pergunta a fazer e parabenizá-lo pelos 14 pontos da pesquisa Datafolha. Já liguei para o Bruno Covas para falar, não tive resposta. Estou ligando agora para o Márcio França. O Gilmar Tato já ia falar porque estava agendado já há algum tempo. E estou ligando para os primeiros colocados aí para se manifestar, porque realmente essa pesquisa teve dois aspectos, né? A virada do Covas em cima do Russomano e os seus 14 pontos que deixaram muita gente de orelha em pé. Então a questão do IPTU é simples responder. O senhor acha que se todo mundo pagasse primeiro o IPTU direitinho e cobrasse pela média, haveria necessidade de taxar mais rico ou não no IPTU? Tatena, primeiro assim, eu sou contra qualquer aumento de imposto num momento de crise. Nós estamos numa crise que não é só de saúde pública, né? É uma crise econômica, social. Se aumentar imposto no meio da crise é loucura. Eu não, como prefeito de São Paulo, não vou fazer aumento de IPTU, né? Agora, já existe na cidade o que se chama de IPTU progressivo. E eu acho justo esse modelo, viu, Datena? Assim, alguém que mora lá no fundão do Grajaú, lá em São Miguel Paulista, lá na Brasilândia, às vezes numa casa em que a prefeitura não chega com nada, não chega nem com saneamento básico. Tem grana para pagar e não tem serviço, né? Pois é. Não tem serviço, assim, não tem grana para pagar, né? Justamente. Então, eu acho, por exemplo, que nesses casos tem que ter até isenção de IPTU, né? Isenção de IPTU para as pessoas que não têm condição. Agora, você pega a mansão do João Dória, tá entendendo? Eu acho que a mansão do João Dória, o Dória tem que pagar um IPTU condizente com a renda dele e com o tamanho do imóvel dele. Esse é o IPTU progressivo, né, que eu acho que tem que ter na cidade. Já existe, eu não estou propondo, reitero aqui, nenhum tipo de aumento, né, porque eu acho que isso não contribui para a retomada econômica da cidade, mas é manter um sistema. É manter o sistema progressivo e outra, Boulos, aumentar a fiscalização e fazer com que os ricaços paguem, porque muitos devem IPTU e não pagam. E criar formas de punição para as pessoas que não pagam IPTU, né? Porque o que acontece? Muita gente rica fica devendo muito tempo de IPTU, a cidade não arrecada, enquanto que o pobre, que é honesto, se mata para pagar o IPTU da casinha que mora, entendeu? Então o que precisa é a prefeitura trabalhar fortemente na fiscalização e fazer com que os ricos paguem o IPTU, que já é progressivo. Já tem. Eu acho que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Isso é justiça tributária, não só no IPTU, mas defendo que isso fosse também a forma de pensar a reforma tributária que estão discutindo lá em Brasília e que infelizmente não está sendo assim. Não está sendo assim. Eles querem de novo taxar consumidor, taxar o povo, taxar a folha de pagamento, taxar o trabalhador, em vez de mexer no vespeiro lá dos bilionários, que muitas vezes tem até isenção de imposto por causa de lucro e dividendo e tudo mais. Essa é a concepção que eu tenho. Mas se me permite, Catena, você fez um comentário a mais sobre a pesquisa também. Uma das coisas que me chamou a atenção, lendo a pesquisa de ontem, foi a nossa diferença para o Russomano. Tá vendo? Há um mês atrás, o Russomano estava 20 pontos na minha frente. 20 pontos. Agora, na pesquisa de ontem, o Russomano está 6 pontos na minha frente. Então, eu acho que isso está criando um clima de virada. Esse sentimento que existe. Não queria interromper o Boulos aqui, porque o Boulos ele fala bem, eu gosto de ouvir ele. Mas realmente o que o Boulos está falando tem razão. O Russomano está desidratando, como já aconteceu em outros momentos, né? Porque o povo percebe que ele é um castelo de areia, né? Com o tempo vai desmoronando, porque não tem fundação, né? O cara não tem sustância, né? Como dizia minha mãe, né? Não tem sustância. Então não consegue se manter. Então acredito que o Boulos vai alçar aí o segundo lugar, mas é interessante lembrar que o Márcio França também está numa crescente. Então vamos ver como que vai chegar aí quem que vai chegar para o segundo turno, né? Vamos ver. Existiu, você vai se lembrar, eu era muito moleque, mas a Irundina me contou isso com o olho marejado mais de uma vez. Existiu lá em 88, quando ela foi candidata a prefeita, contra o Maluf, contra o Serra. Todo mundo dizia, uma mulher paraibana, assistente social, nunca que os barões vão deixar ela governar São Paulo.
Ela estava em terceiro nas pesquisas até uma semana antes da eleição, virou, passou o Maluf, passou o Serra, o Maluf já tinha escolhido até secretariado, ela ganhou a eleição e fez um governo lindo. Eu acho que esse clima de virada começou a existir e está sendo puxado, Datena, isso eu acho muito bonito, isso me orgulha, pela juventude. A pesquisa de ontem mostrou que eu cresci 10 pontos entre os jovens e já estamos em primeiro lugar com 27% entre os jovens da cidade de São Paulo. Acho que é essa energia que está fazendo a virada de jogo aqui. Exato, acho que a juventude já não aguenta mais esses velhos políticos ou esses jovens políticos como o Bruno Covas, mas que são ligados a esses velhos políticos, né? Então acho que o Boulos ele representa uma renovação e que tem feito com que muitos jovens aí da esquerda e muitos jovens da centro-esquerda estejam apoiando a sua candidatura. Não sei se o Boulos vai ganhar, é uma possibilidade. Acho que o Márcio França, no campo da centro-esquerda, é um cara que tem mais experiência que o Boulos para governar São Paulo. Mas eu entendo quem prefere o Boulos. Eu entendo completamente e acho que tanto o Boulos como o Márcio França seriam bons prefeitos para a cidade de São Paulo, né? Então acho que eu vou ficar o vídeo por aqui. Acho que o que eu queria salientar dessa entrevista é justamente isso, o caráter popular com que rolou essa conversa, né? O Datena oportunizando, né, em primeiro lugar, essa fala, oportunizando ao Boulos responder questões que são sempre muito, vamos dizer, mal geridas pelas pessoas, porque as pessoas não entendem muito bem como funciona o MTST. Então o Datena fez uma formulação bem simples, uma fala bem popular para as pessoas entenderem o que ele está perguntando, e o Boulos respondeu também com maestria, respondeu bem, explicando para as pessoas qual é o papel dele no movimento do sem-teto, né? Então acho que esse é o principal aspecto que eu ressaltaria dessa entrevista, né? O Boulos indo conversar com alguém mais ao centro ali, centro-direita, eu diria, de comunicação, mas que tem uma certa sensibilidade popular, que é o Datena, né? Então, e que tem uma audiência muito grande. Então o Boulos conseguiu levar a sua mensagem para mais longe, para mais pessoas, e acho que isso vai reverberar ainda mais nas próximas pesquisas. Então vamos aguardar aí e torcer para que a centro-esquerda, que a esquerda esteja no segundo turno para a gente poder ganhar essa prefeitura aí. Então, tamo junto, se inscrevam aí no Boteco Connection, dá um like, compartilhe o vídeo. Um grande abraço, é nóis.